Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Igor, beleza? A professora Jéssica estava um pouquinho indisposta, então eu vou substituir ela até no virtual, beleza? Para vocês não ficarem sem aula. Hoje a gente vai começar o capítulo 8 do Get Ready To, aqui do nosso ABC, beleza? Não é tão difícil, vamos acompanhar comigo. Perdão, vamos acompanhar comigo o que a gente vai estudar. No capítulo 8, a gente tem algumas obrigações e deveres, falar sobre atividades do passado, usar expressões contáveis e não contáveis, como how much e how many. Também temos algumas palavras-chave, como semi, some, any e no, e algumas colocações, ok? Na gramática, a gente vai focar no must, no past tense, na existência passada, contáveis e não contáveis e palavras que indicam coletivo, ok? Começando aí, eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês e dessem uma boa lida nessa carta que o Pedro recebeu, tudo bem? Visto que é uma aula digital, eu não posso tomar a leitura de vocês, mas eu gostaria que vocês realmente tentassem fazer com muito esforço isso, tá bom? Eu vou começar explicando um pouquinho da gramática, que é o verbo to be no passado. Como vocês já sabem, o verbo to be é o ser e o estar, que a gente pode trocar por uma ideia de momento, aquele momento no qual você estava ou você era. Como assim, professor? Eu sou estudante. Isso indica que para você ser estudante, você tem que estar estudando ao mesmo tempo dentro de uma sala de aula. São dois fatores unidos, unificados, tá bom? No passado, o passado do verbo to be, ele não é tão focado assim na a própria ação como dito, e sim separado em singular e plural, como a gente pode ver nessa caixinha aqui do lado do Grammar Box. O singular são as pessoas I, you, he, she e it. Todas elas são usadas com a mesma perdão, esse you tá aí de intruso. I, he, she e it, que são usadas com was. Repitam comigo. Was. I was. He was. She was. It was. E o plural, ou o you, que é o caso mais diferenciado, vão we, you e they, eles indicando plural, vai com o, comigo, were. Eu sei que vocês tentaram ler were aí, mas não, a palavra se diz were. A forma negativa, ela é trabalhada em conjunto com esse was e were. Então, a forma negativa do was, quando associada ao not, torna-se wasn't. Repitam comigo, wasn't. Muito bom. Were com not também vai dar uma nova função, que é chamado de warrant. Repitam comigo, warrant. E a forma da pergunta é só a gente inverter o verbo to be com a pessoa. Se era you were there, vai ficar were you there? Você esteve lá. Professor, mas o verbo to be no passado ele segue o mesmo padrão do verbo to be no presente. Afinal de contas ele é o mesmo, cara. É o mesmo estudo. A gente só está vendo que agora a funcionalidade dele indica algo que já acabou, como vocês estudaram anteriormente o Simple Test, ok? Não é tão difícil. A gente pode usar o exemplo que está aqui do ladinho. She was at school yesterday. Ela esteve na escola ontem. Quero transformar isso numa pergunta. É só colocar o verbo was na frente da pessoa she. Was she at school yesterday? Lembrando, vou responder. Começou pelo verbo to be. As duas únicas respostas possíveis são yes e no. E a regra é, tudo que tem na pergunta, tem na resposta. O primeiro que entra é o último que sai. Comecei a pergunta com was, o verbo to be no passado. Eu sei que eu tenho que terminar minha resposta com o verbo to be no passado, relativo à pessoa da qual eu perguntei. Como eu perguntei dela, she, was she, a resposta vai ser yes, she was. Da forma negativa, no, she was, só que por causa daquele no, not. She was not. Ou de um jeito condensado e melhor, she wasn't. Ok?
Lembrando, qualquer dúvida, o WhatsApp tá aí. E a negativa? She was not at school yesterday. Ou she wasn't at school yesterday. Lógico, falando assim até parece fácil, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios que se encontram no seu livro, beleza? E qualquer dúvida, o WhatsApp tá aí. There was e there were. Por que o there aparece aqui nesse nosso estudo? Professor, mas o there eu estudei no presente que tinha a ver com a existência. Isso vai mudar? Resposta, não, não vai mudar. O there ainda é um indicador de tempo e existência. Um indicador de existência. A diferença é que o verbo to be associado a ele, por exemplo, there is, indica que existe apenas um objeto ali, ou uma coisa ali, algo está ali. Quando eu falo there was, significa que esse objeto esteve, não está mais. Tinha ali algo, havia ali algo, existia ali algo. E o uso dele é terminantemente idêntico ao uso de pessoas. Afinal de contas, o there, neste caso, é um pronome de existência. No singular, was. Quero falar da existência de uma coisa ali, da existência de algo que esteve ali, perdão. There was, se eu for afirmar isso, there was a storm yesterday. Houve uma tempestade ontem. Se eu quiser transformar numa negação... perdão, o exemplo do livro de vocês passa para pergunta. Desculpa, vamos lá. Se eu quiser transformar em uma pergunta, não tem problema. É só trocar o was com o there. E se era there was a storm, vai ficar ao contrário. Was there a storm yesterday? Lembrando, comecei com o verbo to be. A resposta é sim ou não. Se tudo que tem na pergunta, tem na resposta. Primeiro que entra, último que sai. Se eu responder afirmativamente, yes. Se era was there, yes, there was. Ponto final. Negativamente, no, there wasn't. Afinal de contas, esse no faz questão da gente usar o not no final da frase, ok? E aí a negativa. There was not a storm yesterday. Ou there wasn't a storm yesterday. Não é tão difícil. Como sempre, a gente tem que praticar. Lembrando que eu vou falar do plural agora e depois eu vou passar a parte do livro que vocês vão ver, ok? Plural. There were. There were. Houveram, existiram. There were many students here. Houveram, existiram, estavam muitos estudantes aqui. Quando eu transformo isso em pergunta, novamente, eu tenho que me atentar ao verbo to be e a pessoa. É só trocar de lugar. Were there many students here? Yes, there were. No, they weren't. Ok? Essa troca é importante. Essa atenção aos detalhes também. Tudo que tem na pergunta, tem na resposta. O primeiro que entra é o último que sai. Toda vez que a frase começar com o verbo to be, ou algum auxiliar, ou algum modal, eu sei que a minha resposta afirmativa ou negativa vai terminar com o mesmo, ok? There weren't, ou there were not many students here. Não haviam muitos estudantes aqui. O capítulo 8 do seu workbook, a primeira parte, é recheada de exercícios com verbo to be no passado e pessoas e o nosso there com was e were, ok? Não se esqueçam de fazer e qualquer dúvida o WhatsApp está aberto, ok? Continuando, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aqui comigo. Vamos lá, é só completar de maneira afirmativa e negativa. As figuras que tem o X em cima são para que você faça negativas, ok? As imagens vão ajudar a gente. Eu sei que eu devo estar em cima do computador aqui no cantinho. Foi mal, eu preciso aparecer, mas é um computador e tem um X em cima dele. Beleza? Number 1. There a girl. Acharam a garota? There was a girl. Number 2. There two boys. E tem um X ali em cima, se você achou a imagem.
There weren't 2 boys. Number 3. There a school. There was a school. Estamos acertando? Estamos prestando atenção? O próximo. Number 4. There 5 children. There 5 children. Tem um xizinho bem aqui em cima. There weren't 5 children. Number 5. There a hospital near here. There a hospital near here. There was a hospital near here. Number 6. There a cat. There was a cat here. Number 7. Sorry about the computer. There 3 computers. There 3 computers. There weren't 3 computers. Espero que vocês tenham acertado. Lembrando, se precisar treinar, vai lá no seu workbook, vai lá no seu student book e faça os exercícios. Voltando, perdão, aqui. Esse é um exercício de encontrar 7 diferenças e falar sobre elas. No seu livro são apenas 5. Você tem uma imagem da sala e você tem que escrever as 5 diferenças. There was a clock, there wasn't a clock. E assim sucessivamente, ok? Esse must indica uma obrigação. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre os modais. Para quem não lembra o que é um modal, é um verbo, é uma ação que a gente coloca na frase e não tem intenção de falar sobre o tempo com ele, e sim expressar alguma coisa. Tá aí o nome dele, modal ou modal. É o modo com o qual eu vou falar. O must, ele expressa uma obrigação, uma dedução, que é praticamente obrigação sua, um dever. É uma recomendação muito forte, é opinativo. Ele pode ser usado dessas duas formas. Por exemplo, para seguir uma ordem. You mustn't go out. Você não deve sair de casa. Ou, no caso, você está assistindo uma série que você gosta muito e você vai passar para o seu amigo e vai falar assim, ó, you must watch it. Você deve assistir. Não é uma obrigação dele assistir, mas a sua opinião é tão forte, você gostou tanto, que o must se torna necessário no uso da frase, ok? A forma negativa, embora eu já tenha usado, ela serve para expressar o oposto. Se o must é uma obrigação, o mustn't ou must not é uma proibição, uma não permissão. Não existe variações para perguntas do must, afinal de contas, se é sua obrigação e se é a sua opinião, você não tem dúvidas em cima dela, ok? Beleza? O que essas pessoas devem fazer? What must these people do? Perdão, alguém escreveu persons. Foi mal, devia ter visto isso. Por exemplo, a nossa amiga aqui que vai espirrar. She is going to sneeze. What must she do? She must cover her mouth and nose. Ela deve cobrir o nariz e a boca, uma obrigação. Olha lá a nossa amiga debaixo da chuva, que triste. What must she do? She must not stay under the rain. Ela não deve ficar debaixo da chuva. She probably ou she shouldn't stay under the rain. Ok? Alguns exemplos. Eu vou parar nossa aula por aqui. Semana que vem eu entro ao vivo para ficar com vocês até a gente se acertar, ok? Muito obrigado pela atenção. Lembre-se de estudar e lembrando que o nosso WhatsApp vai ficar aberto, ok? Vejo vocês na semana que vem. Até mais.